Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube, com o mesmo nome, Estudos da Doutrina Espírita. Estamos realizando as reflexões de um curso online gratuito para você, de O Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, capítulo 7, e vamos abordar hoje o segundo tópico desse capítulo, a união da alma com o corpo. Acompanhe comigo. É a questão número 344. Allan Kardec perguntou aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Ou seja, em que momento o elemento espírito une-se ao elemento matéria? E os espíritos respondem: a união começa na concepção. A palavra concepção significa gerar a nova forma de um novo ser vivo. Então, estamos diante daqui do princípio da formação de um novo ser vivo. Eles completam, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, é o início do desenvolvimento da vida corpórea, porém já é vida, já é um novo ser vivo. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, para que haja a formação desse ser vivo, para que haja a concepção, é necessário que exista um indivíduo, um espírito, que vai se conectar a essa nova célula que vai realizar um grande desenvolvimento até o nascimento da criança quando vê a luz, ou seja, que sai do ventre da sua mãe. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, está encarnada para o processo de aperfeiçoamento, em busca do progresso, situação equânime a todos nós, espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar e habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta dos espíritos: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, durante esse mecanismo, pode acontecer o aborto espontâneo, que é a desistência do espírito por receio, por não se sentir seguro, por diversas razões, por inúmeros motivos, que são muito pessoais e muito íntimos. Alguém que está pronto para reencarnar, desiste de reencarnar. Então a criança não vinga. 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Simplesmente escolhe outro. E se perguntar qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, às vezes, não é nem a desistência do espírito. O espírito está com vontade de reencarnar, está seguro para reencarnar. Mas a formação da matéria, na concepção, de alguma condição estabeleceu-se uma imperfeição. Então, não há desenvolvimento. E aí o espírito não se conecta célula a célula. O perispírito não consegue conectar-se célula a célula do desenvolvimento, e aí ocorrem as mortes prematuras. Então também existem esses casos, não pela desistência do espírito, mas porque a matéria formada do corpo não estabeleceu possibilidade de conexão com o perispírito.
347. E que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Então, o espírito passou a gestação inteira, vingou, a criança viu a luz, mas logo depois do seu nascimento, ele vem a desencarnar. Que utilidade tem isso? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, o espírito está passando por um resgate, mas apesar de não ter consciência plena do que está acontecendo, a expectativa maior é a dos pais. Então, a prova maior nesse caso é para os pais, de desejar ter um filho e esse filho não vingar, o corpo não permanecer vivo. Prova para os pais. 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Resposta do espírito sábio, algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo da prova. Então o espírito pode saber que o seu corpo não vai vingar, em função de alguma enfermidade ou uma predisposição que vai fazer com que a matéria se forme inadequadamente. Ele, sabendo disso, escolhe o corpo, seria um mecanismo de fuga. 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, se já houver um planejamento para reencarnar logo, isso ocorre, mas geralmente estabelece convívio com os pais que vão sonhar com a criança, vão receber a criança espiritualmente, vão planejar, e isso demora uma situação intermediária para a nova escolha. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, lamentavelmente, isso ocorre com muitos de nós encarnados. Depois que nos deparamos com as consequências naturais do gênero de provas que aceitamos, por causa do peso do corpo, o véu do esquecimento, nós entramos nesse processo de questionamento, de lastimação, e acabamos por sucumbir em função do desânimo, que agora nos arrependemos. Mas antes havíamos concordado. 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ser consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, enquanto estamos no processo intrauterino, esse estado de torpor, de perturbação, de esquecimento vai acontecendo cada vez mais forte, até chegarmos na condição da criança que vai nascer e, portanto, desenvolver aí todo o processo
planejado para reencontrarmos com o processo educativo do espírito. Ao retornar na condição de espírito, essa lembrança também se retorna. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente como os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, todo um processo de adaptação, toda uma estrutura gradual de crescimento dos órgãos, em que o espírito vai se acoplando, definindo a reencarnação, até que ele tenha lucidez para exercer seu livre-arbítrio com propriedade. 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, está bem claro aqui que o espírito não está totalmente acoplado ao feto, mas está ligado a ele. Expulsar o feto é expulsar o espírito e, portanto, magoar profundamente alguém que está se apropriando de um novo ser. Isso nós vamos tratar mais adiante com as perguntas sobre o aborto. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a espiritual. Então, bem poética aqui a resposta dos espíritos, mostrando a importância de cada momento na reconstrução da formação de um novo ser no processo de reencarnação. 355. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Ou seja, vai existir má formação corpórea e mesmo assim vai ser desenvolvido um corpo com má formação, com o espírito ligado a ele, e vai nascer com dificuldades e poderá não vingar a sua vida? Frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, para que os pais do nascituro, quer para o espírito designado, tomar lugar entre os vivos. Geralmente isso acontece para que haja recuperação perispiritual. É o perispírito que está desorganizado, desestruturado, por também diversas causas. E aí se apropria de um corpo, ocorre a má formação desse corpo, mas a encarnação não vai ser completada. Recuperação do espírito, mais uma vez, prova para os pais. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinham que se efetuar para eles, tais crianças, então, só vêm por seus pais. Então, também existe esse mecanismo da formação corpórea, em que não se pode contar ali com a presença de um espírito. São casos raros. Subpergunta A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Então, recuperação do corpo não vai ser estabelecida num processo de extensão natural de sua encarnação. Subpergunta B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Então a matéria sem um espírito
não é um ser encarnado. Somente com a união do espírito com o corpo é que se pode dizer que existe aí vida de um ser vivo. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Eis a questão. Expulsar o corpo do ventre materno. O que acontece para o espírito que está ligado a ele? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, um prejuízo causado a alguém que estava pronto a reencarnar perde a oportunidade desse contato e ocorre, então, a necessidade do recomeço. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, o aborto ele é contrário às perspectivas do espiritismo, porque se apoia na ideia de impedir o nascimento de um outro ser, formando um novo corpo. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida dela, da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, no caso de estar correndo risco para a mãe, há, então, a possibilidade do aborto? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, nesse caso em que a vida da mãe está em perigo, comprovadamente, cientificamente, pela medicina, é permitido, por lei, extirpar a vida do feto. 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Veja em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente, coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser seu juiz. Então, estamos diante das respostas da espiritualidade, mostrando a importância da vida, mostrando que a doutrina espírita é contra o aborto e que se deve prevalecer sempre pela vida, mesmo que essa vida não venha vingar-se na criança como um novo ser vivo. Há um propósito perispiritual, uma reconstituição psicofísica do espírito, que ele precisa dessa condição de expiação para se recuperar. Então, se nós formos sempre a favor da vida, estaremos também sempre a favor das leis de Deus, hoje e sempre, dando oportunidade para que se exerça a formação natural das suas leis por intermédio da união das pessoas que estabelecem a união conjugal e a formação e oportunidade de um novo espírito para reencarnar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.